Prontinho. Então, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Alba, sou a líder do grupo de pesquisa, tradução e psicanálise. E hoje a gente vai dar início aos trabalhos de 2025. E já que a gente está num ano novo, né, que começa para nós agora, eu tive a tentação de dar uma olhada em algumas datas importantes, o que considero importante. Porque essa semana, essas últimas semanas, eu estive lendo um livro de Henri Mechonik, é um autor que eu gosto muito, que ele trabalha ou fala de tradução, e ele diz que, é, em função de umas aulas sobre teoria da tradução, eu peguei uma citação dele, e ele diz que teoria é uma reflexão sobre o desconhecido. E é muito interessante, né? Porque a gente não faz teoria sobre o que conhecemos, certo? Ele diz que teoria é uma reflexão sobre o desconhecido, justamente, e aí que vem aquilo que acho que pode nos interessar, justamente sobre o que os nossos saberes nos impedem de saber, por razões cada vez distintas. Então, de alguma maneira, ele está falando que há uns saberes, né, que nos impedem de saber. E quando a gente se depara com isso, é possível que a gente faça a teoria, né? Ou comece a refletir. Eu acho que esse grupo e essa atividade, ela tem um pouco esse espírito, né? É, eu cheguei no Brasil no ano de 1998. E somente 9 anos depois foi que eu ousei sair do meu monolinguismo em matéria de teoria psicanalítica. Ou seja, passaram 9 anos para eu poder me autorizar a fazer essa articulação entre tradução e psicanálise. Vocês podem se perguntar, mas por que você lembra disso agora? E porque recentemente, depois de 11 anos, eu fui para a Venezuela. E esse deslocamento para lá realmente mexeu bastante comigo. E mexeu essa memória, né? De uma tese de doutorado que foi defendida em 2015 e que de alguma forma ela foi finalizada lá na Venezuela a última vez que eu fui. E hoje eu pego essa tese com muito carinho, pego ela com muito carinho e digo, nossa, eu acho que eu intuí alguma coisa ali. Estava intuindo que alguma coisa poderia ser interessante. Ou poderia me entusiasmar, me dar um certo entusiasmo. Essa tese, né? Nessa tese eu tento articular muito timidamente e com muitos saberes que me impediam saber essa relação entre tradução e psicanálise. 5 anos, em 2015 ainda, voltando da defesa da minha tese, voltando para a universidade, apareceu uma solicitação, né, de um grupo da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília que estava estudando o grafo do desejo do Alfredo, o grafo del desejo, né? E as pessoas, né, estavam se debatendo com a questão da língua, né? E aí eu peguei e falei, não, dá para mim, vou traduzir esse negócio, né? E aqui tenho uma tradução da qual eu me orgulho muito desse trabalho. Foi um trabalho feito com, inclusive, a participação de 2 alunos da graduação. E foi um trabalho muito, muito interessante que me deu, assim como foi assim, terminar a tese,
fazer essa tradução, botar a mão na massa, sujar a unha, né, como eu digo. Isso me deu a oportunidade de me deslocar, mais uma vez, desse monolinguismo e começar a transitar um pouco, com um pouquinho mais com um pouquinho menos de insegurança, menos de insegurança, por esses saberes que me impediam saber. Então, quando a gente coloca o nosso espaço, esse espaço aqui, que é devir tradução da psicanálise, pensar em conversação, é importante dizer, né, que o devir tradução, né, já começou a se deslocar também e a aparecer como devir traduzir, né? E devir tradução da psicanálise, às vezes a gente pensa como devir tradução na psicanálise, o devir traduzir na psicanálise. E aí começa a se deslocar, começam a aparecer esses movimentos, que nos deixam certamente um pouco inseguros. E esse pensar em conversação supõe que todo esse percurso, né, que já tem bastantes anos, né? Se eu pensar que vou colocar como data de início, sei lá, o ano de 2000 e alguma coisa, né? 2009, né? Que foi quando eu comecei a botar a mão na massa. Todo esse percurso somente foi possível porque eu me encontrei com muitas pessoas maravilhosas, né? Com as quais eu consegui compartilhar essas questões que ainda me tomam. E uma dessas pessoas é o nosso convidado de hoje. Faz 2 anos a gente fez a jornada de Apolo aqui em Brasília. E em um momento determinado, o Lindsay me falou da tradução do livro Estruturas Clínicas, né? E eu acho que eu não prestei a suficiente atenção. Mas, de alguma forma, são essas coisas que que ressoam na gente, né? E aquilo voltava e voltava e voltava. Lindsay, estruturas clínicas, tradução. O que está fazendo essa criatura, né? E aí eu pensei, gente, tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção. E eu preciso prestar atenção o que ele está fazendo. Aí a gente foi conversando com a Denise e com a Karime e pensamos convidar ele para esse espaço e para a gente conversar, né? Porque eu acho que é também uma característica desse espaço aí, tentar conversar com as pessoas que estão envolvidas com esse ofício da tradução e com esse ofício da psicanálise também. O Lindsay Oishi, ele é psicanalista, pesquisador e recentemente tem se encaminhado, né? Então aí a gente está se encaminhando junto, né? Nesse ofício que é a tradução de livros de psicanálise. Eu diria que são de teorias psicanalíticas, em plural. Ele tem experiência como professor universitário, atua como psicanalista em consultório particular desde 2005 e já trabalhou no Serviço Público de Saúde Mental da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Ele é sócio de Apola, São Paulo, e representante de Apola em Uberlândia. Faz parte da comissão editorial da revista O Rei Está Nu. Em cada encontro, que preparamos com muito carinho, tentamos esboçar as relações entre tradução e psicanálise a partir dessas conversas. Dentre as possibilidades de entender traduzir como relação, que o nosso conceito de tradução tem a ver com relação,
Pensamos que essa atividade, desde a sua concepção, está apresentada como um dispositivo que transforma o trabalho de leitura da teoria psicanalítica. Afinal, ler é uma atividade também fundamental, né, para o ofício do psicanalista. Aí, pensei, agora que eu vou dar a palavra para você, e desculpem o prolegômeno amplo, eu queria que você contasse um pouco sobre esse livro, né? E o que te levou a escolher esse livro para trabalhar e para entrar e começar a andarilhar nesse caminho das pedras que chama tradução. Alba, queria agradecer o convite. Estou muito feliz, animadíssimo aqui, empolgadíssimo com, né, poder participar. Realmente feliz mesmo com isso, muito alegre. Mas antes eu queria comentar das jornadas que a gente, né, dessa que você comentou em Brasília, né, porque estava eu lá, né, e traduzindo, né, para o grupo de estudo, para o grupo de leitura. E eu conversando com algumas pessoas e até conversei com o Gilberto, e ele falou, vai lá conversar com a Alba. Ele falou assim, tá, daí eu fui. Daí, né, ele chegou, a gente chegou junto e, eu, fa- e eu falei, né, desse trabalho que eu estava fazendo e a ideia do Gilberto era, poxa, traduz esse livro para publicar, né? Eu falei, mas... E eu conversei com a Alba e eu falei assim para ela, mas eu não sou tradutor, eu não sei traduzir assim, tô só traduzindo. Daí ela falou, assim começa, né? E daí, pô, isso aí foi um pontapé, assim, falei, ah, é? Sério? Né? Porque não levava muito a sério, o ofício, né? Para mim, isso não era um ofício, era assim, né? Tava em outro contexto, né? E fui conversar com o Alfredo também, falei, ó, né? Tá acontecendo assim, assim. Daí ele falou, tá bom, traduz e vamos publicar. Daí eu falei, poxa, sério? Então, de repente, aquilo que estava num contexto era meio que marginal ao que eu queria trabalhar, que na verdade era um grupo de leitura e estudo, né? Ou seja, né, a gente está traduzindo para ajudar as pessoas aqui que não conseguem acessar muito bem o espanhol. E de repente falou, não, vamos publicar esse livro, né? Então, eu queria só fazer esse adendo porque, né? A Alba, com o jeitinho dela, é sempre muito querida, né? Ela meio que é um pontapé, assim, é um apoio e um empurrão ao mesmo tempo, né? Assim, vai. Vai lá que você já começou, né? E foi ótimo, porque assim eu falei, não, então tá, vamos lá, né? E, e assim, eu queria apresentar um pouquinho o livro, né? Antes de falar por que que eu escolhi ele. Esse livro, ele é um livro que é o volume um, né, de estruturas clínicas, né, do Alfredo Edelstein, e que foi a primeira edição pela Letra Viva é de 2003, né? Ele não tem, né, pelo que eu sei, se eu estiver enganado, Albo, se me corrige, tem tradução em outra língua? Não, né? Acho que não. Então, e é um Pelo livro menos que eu saiba, não. não, né? Então, e é um livro assim bastante denso, é um livro muito interessante, e parecido com o Gráfico do Desejo no sentido de que era um curso, né? Era um curso de pós-graduação do Alfredo e que vira livro, né? E são dois volumes, só que entre o volume um e o volume 2 tem um hiato, né? Um hiato de 5 anos. E, e nesse percurso, o Alfredo também escreveu a pulsão respiratória na psicanálise, a topologia na clínica psicanalítica e depois saiu o volume 2, né? É um livro assim que ele traz, eu acho que assim, né, o título do livro é muito interessante, né? Estruturas clínicas a partir de Lacan, intervalo, holófrase, loucura, psicose, psicossomática e debilidade mental. E na época me chamou muito a atenção intervalo e holófrase, né? Que não é algo muito comum, né? De trabalhar enquanto
uma categoria das estruturas, né? Geralmente a gente trabalha com as categorias clássicas, inclusive as freudianas, né? Que vão ser neurose, perversão e psicose, né? E tá. Então, esse é mais ou menos o livro, mas eu queria falar um pouquinho como é que surgiu, né? Que me levou a escolher esse livro para trabalhar. Assim, nossa, é complicado, né? Porque a gente faz um movimento de ida e volta, né? Para poder entender. E eu escrevi um pouquinho para poder me organizar mentalmente sobre o que me levou a escolher esse livro para ler. E aí eu tenho que, né, falar um pouquinho da minha história, né? Eh, o meu percurso na psicanálise, ele começa na graduação em psicologia, lá por 2002, eu começo a ter algum contato com a psicanálise a lacaniana, e eu vivo dentro de um contexto, a minha formação é, passou no interior do Brasil, no Triângulo Mineiro. A psicanálise aqui é uma psicanálise bastante reduzida no sentido de opções, né, de linhas, escolas, etc. E eu me deparei com assim, eu descobri uma psicanálise que eu achava que no começo só tinha uma, né, no sentido da lacaniana, né, que depois eu fui descobrir que não era bem assim. Mas ninguém me avisou disso. Eu demorei a entender isso, né? Então, nesse sentido, primeiro tem isso, né? Como que, de repente, lidar com o Alfredo ou seja, com uma outra leitura de Lacan foi muito impactante para mim. Então, lá por volta de 2018, eu tive acesso a um seminário do Alfredo na USP, convidado pelo Christian Dunker. E lá, assim, aquilo foi muito curioso, assim, porque, de repente, eu vi o Alfredo trabalhando com trechos de Lacan, né, citações de Lacan. Ele fez uma eleição de vários trechos de Lacan para tentar armar, construir uma leitura. E aquilo era bastante disruptivo, a respeito de como que eu tinha até então estudado Lacan, né? É, e é muito interessante porque era quase como se ele tivesse assim uma outra língua de Lacan, né? Assim, eu vou apresentar um outro idioma aqui, né? Uma outra forma de ler. É, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, é que a Alba deu uma travadinha, voltou, tá? Era só para saber se eu que tinha travado. É, então, assim, foi bastante interessante poder perceber isso e também eu ia percebendo um certo estranhamento ali do Alfredo não, da plateia em relação ao Alfredo, assim, que Lacan que é esse, né, que você está falando, está tentando sustentar. E ele, eu acho que de forma muito clara, ele vai dizer, ó, isso aqui é uma escolha. Eu faço uma escolha por uma determinada leitura de Lacan, que ele vai chamar na época de mais subversiva. E ele até diz assim, olha, é possível vocês também fazerem um apanhado de citações que vá contra o que eu estou dizendo, né? Usar o próprio Lacan para ir contra, em outra direção. E ele até fala, eu não quero fazer uma guerra de citações aqui, esse não é meu objetivo, né? Mas sim propor. Então, aquilo para mim foi bastante impactante, porque ele está dizendo assim, olha, tem muitas formas de ler Lacan e interpretar Lacan, né? Não é uma forma unívoca, né? E isso, para mim, abriu um novo território, uma nova teoria, até então, para mim, ainda muito limitada, que era a leitura hegemônica, né, do campo psicanalítico, né, dos dominantes do campo. Tô usando um pouco a teoria de Bourdieu para falar disso agora, mas é nesse sentido, assim. E o primeiro texto que eu vou trabalhar, assim, vou começar a me dedicar, é esse, né? As estruturas clínicas a partir de Lacan, volume 1, e que abre para mim um novo universo ali de leitura, de entender a psicanálise, de repensar as coisas, de repensar a língua do Lacan, né? Aquilo para mim foi bastante impactante, né?
E nisso, assim, me vem uma, né, eu nem sei quem que é o autor, mas eu sempre gostei muito da ideia, né, de tradutor e traditore, né, tradutor e traidor, né, essa ideia, assim. Eu lembro que uma vez eu escutei isso, eu fiquei fascinado com essa ideia, né, que o tradutor sempre está traindo o autor, em alguma medida. Só que eu não lia isso num sentido pejorativo, né, num sentido negativo. É, é, e é curioso, né, porque eu fico pensando às vezes sobre isso, né? E claro, agora a respeito de como que eu leio, né? Porque tiveram muitas modificações da forma como que eu vou lendo a partir da tradução. E a ideia de ser fiel, né, ao autor ou fiel à teoria começa a ficar capenga, né? A partir disso, né? Qual que é a leitura mais fiel? A leitura mais verdadeira? A leitura mais real? Né? Assim. E a gente vai vendo, tá complicado isso, né? Sustentar, né? Isso. Então, tá. A partir disso, era mais assim também uma introdução. E dentro de contexto de Apola, a partir do momento que eu me torno representante da Apola em Uberlândia, eu falei, por que não? Por que não começar um trabalho com esse livro que me introduz, né? Que introduziu essa nova língua de Lacan para mim, pelo menos, esse novo arranjo linguístico para mim. E aí eu propus um grupo de leitura em 2023. Então a gente está em 2025 e continua, né? Para mim o trabalho de tradução assim não é uma coisa simples, rápida e fácil. Eu gasto muito tempo com isso e eu basicamente tenho que conciliar meu trabalho clínico com isso e com tantos outros grupos que eu participo, né? Então, assim, é um trabalho meio de formiguinha, né? E que eu vou traduzindo trechos, pequenos trechos, todo dia, um pouquinho, e faço pesquisas, e estamos no capítulo 8 ainda, são 11, né? E atualmente ele é feito por três pessoas, né? Eu e mais duas pessoas que me ajudam, né? O Gilberto, de Apola Brasília, a Gabriele, lá da França, ajuda a gente também, então a gente formou um grupo. Então, de repente, o grupo de leitura ele abre mais um grupo, que é o grupo de leitura e tradução. E aquela ideia que era vamos traduzir para o pessoal ler de forma mais amigável, acessível, é, o grupo de leitura vai até perdendo um pouquinho do espaço a partir disso. Que agora é assim, a gente está lendo a partir da tradução, né? A tradução que era algo assim meio que acessório vai ganhando muito espaço. Então, basicamente, esse é o contexto inicial, Alba, né, de como Ótimo, que eu começo. eu vou pegar justamente esse lance. Eu quero mencionar três pessoas, três professores. A professora Alice Maria de Araújo Ferreira, né, que é a minha colega lá na UNB. O professor Álvaro Faleiros, da, da USP, e o professor Maurício Mendonça Cardoso, que tem um texto muito lindo, notas sobre tradução e relação. E aí eu vou aproveitar o que você colocou, pensando nessas pessoas, principalmente na professora Alice, que tradução é uma palavra que, digamos, né, a gente pode, a gente pode, eu falo para os meus alunos assim, olha, se a gente está numa mesa, a gente fala de enzima, eu duvido que alguém tenha alguma discussão sobre o que que é enzima, né? E provavelmente do grupo, uma ou duas pessoas, né, vão tentar dar palpite. Quando a gente bota na roda a palavra tradução, aí o negócio complica, né? Porque todo mundo dá palpite, né? E a gente não sabe exatamente do que cada um está falando. Mas do que você falou agora, eu recorto justamente essa ideia de que tradução ela pode implicar uma passagem entre línguas, né? Essa passagem que foi, de alguma forma, o que motivou tanto a tradução do grafo do desejo, né?
estamos com um problema aqui. Como que motivou justamente os meus primeiros passos dessa saída do monolinguismo? Porque me pediram para fazer uma tradução, e agora com você, com as estruturas clínicas, né, que você começa nessa tentativa de vamos fazer a passagem, né? Só que aí, isso é uma ideia de tradução plausível, interessante, não é descartável. Só que aí o que acontece é que às vezes a gente tem a sorte de se deparar com a tradução como relação, que é uma outra forma de ver a tradução. E relação não é a relação, né? Porque de fato não há relação sexual, como diz o próprio Lacan. E nessa seara, né, de que relações que a gente estabelece, né, quando a gente sai do nosso monolinguismo, inclusive do nosso monolinguismo teórico, né, é impossível se abster dos desdobramentos disso. Aliás, seria um desperdício, né, não olhar para os desdobramentos, que é um pouco isso que você comenta, né? E E tem um trabalho muito bonito, né, de Henrique Provinciano Amaral sobre Édouard Glissant, que foi um autor que a gente começou a trabalhar ano passado, que é justamente a ideia de tradução como relação está no cerne do trabalho de Édouard Glissant, né? Essa relação entre as línguas, essa relação que a gente como tem vários tipos de relação, por exemplo, tem relações onde a gente capta, nossa, mas qual é a hierarquia da língua? Quando você falava da traição, eu acho que justamente que é quando a gente começa a profanar, sair do lugar da religião, do texto religioso, da palavra, que não pode ser, que tem que ser seguida, né? Porque a palavra de Deus, né? Aquela que não pode ser traída, essa ideia de profanação nos coloca no espaço da relação. Eu acho que isso é uma questão que a gente pode pensar quando a gente está mergulhado nesse ofício da tradução. A gente não profana por profanar, tudo isso tem consequências, né? Trair, né? É justamente, né, aquilo que nos implica como tradutores. E nos implica também nesse debate, você falava do Alfredo, né? E da importância, eu não tenho nenhum pudor em dizer isso, que tem a leitura de Alfredo para muitos de nós, né? Que é uma virada, né? Uma virada, peraí, que história é essa aqui, né? Mas uma virada muito encantadora porque nos bota para trabalhar. Esse Alfredo que nos colocou para trabalhar. Se ele profanou, não profanou, né? O status quo da psicanálise, não sei, não é isso o julgamento que eu vou dizer, que eu vou fazer, mas o que é interessante é que essa chave, né, que Alfredo coloca, é justamente talvez essa traição que a gente precisava porque estávamos um pouco adormecidos. Eu acho que a tradução dá vida aos textos. Dá vida e vida supõe isso, problemas, questões, perrengues. E aí eu queria te perguntar sobre isso, sobre a tradução como dispositivo de estudo. E como dispositivo de estudo de teorias psicanalíticas, né? Estou falando em plural. Quando a gente pega um texto e a gente não olha ele como uma tradução, a gente simplesmente vai, né? Mas quando a gente coloca a tradução no meio, parece que aquilo, né, começa, começam a aparecer um monte de coisas que não estavam no programa, isso não estava pautado. Eu não tenho roupa para ir. E agora, o que que eu faço?
O que que você pode nos contar sobre isso? Sobre esses desdobramentos dessa leitura? Então, esse eu acho que é para mim é o ponto, assim, o mais importante para mim é como que a minha leitura foi sendo modificada, né, quanto na relação com o texto, com um texto teórico, com o autor, mudou muito, né. Não que eu não estava avisado que era uma tradução, não que eu não estava avisado que, existe a tradução de Freud, a nossa, a espanhola era melhor, eu escutava isso, né. Ou, tá, a gente tem problemas com a edição tal, mas parece que ficava assim, eh, você tem noção disso, mas você não chega a ter um acesso. É interessante, porque quando se começa a fazer esse trabalho de tradução, eu comecei a ficar muito atento a certas coisas. Inclusive, não me passa mais nenhuma nota de rodapé, atualmente, nenhuma. Coisa que passava muito fácil, né, porque a ideia é assim: "Ah, não, o que que eu quero saber disso aqui? Eu quero saber o que que o autor falou", é como se uma coisa não tivesse relacionado com a outra, né. Então assim, eu até brinco assim, de repente o universo da nota de rodapé abriu na minha vida, assim, agora eu descobri que tem, né, rodapé, tem a capa, contracapa, tem orelha e tudo isso é muito importante para mim, né. E, em alguma medida, é interessante porque, esse dispositivo, né, de traduzir para estudar, ele também implica, pelo menos para mim, uma pesquisa. De repente aquilo são elementos de pesquisa para mim, importantíssimos, né. Quando eu, de repente, me deparo com uma nota e eu faço nota da nota, às vezes eu copio a nota de rodapé, porque eu falei: "Essa nota é muito importante, preciso guardar essa nota", porque depois eu não sei onde é que vai estar, daí eu copio a nota, e às vezes não tem nada a ver e de repente quando eu estou traduzindo alguma coisa e o Alfredo, por exemplo, está trabalhando é, o que foi um exemplo, né, o conceito de recalque em português, né, que eu conversei com você e que estava lá repressão, e daí de repente aquilo falou: "Calma, o que está acontecendo?", né. Todas as vezes então que aparece repressão no texto é recalque, né. E aí eu fui descobrir uma nota, né, daí eu estava lendo, assim, não tinha nada a ver, não estava relacionado, não tinha quanto intuito a tradução do Alfredo, eu estava lendo uma edição, a da Companhia das Letras do volume 2 do Freud, e tinha uma nota ali a respeito de recalque. E estava explicando exatamente quando é que foi a primeira vez que surgiu, quando que aparece uma, quando aparece a outra. Eu falei: "Opa, tem uma coisa aqui interessante, importante, assim". E e aí quando eu tive essa dúvida eu, né, recorri à Alba, a Gabriele, eu falei: "Tá, e em francês?". Daí a Alba: "Tá, mas o que acontece é que recalque em espanhol fica muito estranho, não tem o mesmo contexto, né". Então assim, isso vai de alguma forma a tradução enquanto esse dispositivo, ele vai abrindo muitas possibilidades de leitura, de pesquisa, eh e eu quando estudo geralmente, eu anoto, eu gosto de ler, assim, fazendo anotações, tanto no corpo do livro, né, mas também notas separadas, assim, porque eu falo: "É importante isso aqui", às vezes eu não vou contar com a minha memória para isso mais, não posso, não, né. E, então é interessante porque de repente isso se torna um tema, né, essa questão se torna um tema do nosso grupo de estudo, né. E de leitura, de repente a gente se depara com um termo, um conceito, e aquilo modifica muito a forma como a gente vai poder trabalhar, e entender. E, por exemplo, tem um exemplo muito o Alfredo trabalha muito com conceitos específicos, e ele me dá um trabalho danado com isso. Por quê? Porque daí eu vejo, tá, né, atualmente como é que eu começo a tradução de um capítulo? Eu vou lá nas referências que ele usou, eu faço um mapeamento para entender de onde que ele está tirando essas coisas. Eu vou lá, tá, ok, edição em espanhol, tá usando alguma dele? Não, ele não traduziu diretamente, tá. Eu primeiro preciso entender o contexto da
cada vez vai ficando mais sofisticado esse trabalho, né, antes eu só pegava o texto e ia traduzindo. E aí, de repente, eu falo: "Ok", ele pega um conceito específico e ele vai, assim, começar a trabalhar, desenvolver no capítulo inteiro um conceito. E eu me deparei, eu não sei exatamente qual capítulo, um conceito que, quando eu comparo com a edição, a estabelecida aqui no Brasil, da Zahar, não tem aquilo. Foi usada outra palavra e que daí, se eu usar aquela palavra da tradução brasileira, não teria como o Alfredo desenvolver aquela ideia. Aí que é um negócio extremamente interessante. Olha como uma palavra, uma tradução, né, porque o Alfredo também está usando uma tradução, ele não está usando em francês ali naquele momento, ele está usando espanhol. E a tradução em português é outra. E ele faz quase assim, uma parte enorme do capítulo usando aquela palavra. Então, assim, a gente vai vendo daí é muito interessante, né, porque até na construção de um conceito do autor, ele está utilizando a tradução de alguém, a escolha de um tradutor. E isso fica apagado. Assim, eu pelo menos eu não conseguia me ater a essas coisas. Isso ficava desaparecido, era invisível para mim. Eu não tinha ideia do impacto de um tradutor na construção teórica de um autor, né. E aí eu fico pensando assim, o Lacan também, de alguma forma, ele trabalhava com tradução, né, tanto é que ele tentava, né, ele falava: "Não, tá péssima essa tradução aqui do francês, esse termo aqui em alemão, eu acho que é melhor esse". Tem críticas, obviamente, o pessoal fala: "É, ele traduziu mal isso aqui, não foi legal". Mas a gente vai vendo que como que a tradução vai tendo, assim, desdobramentos teóricos e a gente não consegue medir isso. Qual que é o impacto de uma tradução? E para mim isso é muito rico e no final das contas me lembra muito também o que a gente faz né, no nosso trabalho clínico, né, é muito fundamental, né. Esse para mim foi, assim, um dos maiores ganhos de leitura que eu tive, é que de repente eu comecei a ter um olhar muito mais atento ao trabalho do tradutor e os impactos disso de uma tradução, né, eu acho que é difícil medir, mensurar, porque mesmo estando atento eu não sei, eu não consigo, capturar certas coisas. Ou, por exemplo, uma vez quando o Gilberto falou: "Ó, você traduziu diferente aqui, achei que ficou melhor". Daí daí você tem uma questão: "Opa, será que eu deixo assim, ou será que eu tento fazer diferente para ficar mais próximo ao que o Alfredo escreveu?". Mas se ficar mais próximo do que o Alfredo escreveu, eu mesmo não consigo entender. E daí eu falei: "Pô, então, assim, tem uma questão de como que eu vou lidar com isso", né, porque tem meu trabalho, tem minha leitura, tem então, assim, a minha interpretação também está entrando aqui agora. Não necessariamente, assim, não é no sentido estrito de estou trabalhando com um conceito, mas eu estou trabalhando com uma frase, né, e qual que vai ser o impacto dessa frase? Eu não consigo saber, né. Mas assim, não sei se eu te respondo, Alba, mas, eu trago essa sabe, de repente faz um boom, assim, abre um outro universo, né. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é muito bonito que você está dizendo. Eu que faz muitos anos que leio textos sobre tradução e psicanálise, nessa vinculação, né? Eu acho bonito escutar você, né, no seu lugar de explorador, que não tem aqueles vícios, né, de não, mas comentários assim como a discussão muitas vezes é: "Ah, mas para traduzir tem que ser psicanalista ou não tem que ser psicanalista?", né. Tem que saber muito espanhol e ter, sei lá, ter lido La Gramática de Nebrija de cabo a rabo ou não, sabe. É outra coisa, é justamente aquilo que, eh, faz muitos anos, né, textos históricos da tradução, eh, se 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 vincula, né, quando a gente pensa já a tradução como relação e não como passagem, é o vínculo que vai aparecer aí entre tradução e comentário, né.
O que acontece normalmente é que o comentário fica silenciado, né? Fica, e aí o que sobra, né? E a gente pega assim como um tesouro são as notas, as margens, aquilo que fica, né? A margem. Embora muitas vezes isso apareça no próprio texto, né? Para esses tradutores que digamos, em algum momento, sem contar muito para ninguém, colocam no próprio texto. Então, recentemente eu estava relendo o elogio da tradução da Bárbara Cassam, e dessa vez eu fiz um trabalho com as duas traduções, a tradução em espanhol e a tradução em português. E é muito interessante, porque em alguns fragmentos cruciais, tem duas leituras completamente diferentes, né? Aí eu teria que sentar, né, com o texto em francês, Gabriel, para poder a gente continuar comentando, não dizendo é isso ou é aquilo, não fechando, mas abrindo, né? Justamente para que esse comentário funcione como o que menciona o Mechanic, né? Justamente essa reflexão sobre o desconhecido, sobre o que os nossos saberes nos impedem de saber por razões cada vez distintas. Porque, de alguma forma, o próprio Alfredo também está fazendo um comentário, uma tradução do texto que ele está lendo, assim como Lacan fez, como você bem falou, e a Karime e a Denise e eu, a gente fez um levantamento sobre essas citações onde Lacan fala em tradução, a gente encontra, né, isso de uma forma muito evidente, né? O Lacan pegando Freud e traduzindo Freud. Obviamente, tá aquela história, né? Ah, mas fez errado, que é o que mais a gente normalmente fica só ali. Fez errado, fez certo, numa coisa prescritiva. Mas quando a gente se adentra no texto de Lacan, a gente vê como ele está fazendo, ele está comentando o texto de Freud a partir justamente desse trabalho de tradução. E eu queria agora que você contasse um pouco sobre uma coisa que, a partir do trabalho com Glissant, o trabalho com Bárbara Cassam, o conceito de la langue de Lacan. E uma picuinha que eu tenho particularmente com a ideia de linguagem, né? Eu queria que você falasse sobre uma coisa que eu acho que todos os tradutores precisamos olhar para isso. Todos os que nos interessamos pela tradução, olhar para a nossa relação com as línguas. Como que é essa história, né? Lindsay, né, é um nome que já remete a alguma língua, né? Conta um pouco sobre a sua relação com as línguas. Então, é interessante isso, né? O meu nome é um nome literalmente estrangeiro. E que, inclusive, que em português nunca é pronunciado da forma como é em japonês. Isso para mim, assim, é um ponto assim de entrada para mim, muito importante, né? Eu sou filho de um japonês nativo. Meu pai atualmente tá morando, voltou para o Japão, mas meu pai é um japonês mesmo nativo, então família de pai toda japonesa. Eu sou o único que apareceu em outro território. E filho de uma mãe que é de colônia italiana, que os meus avós todos eram de colônia italiana, minha avó falava italiano. Então eu nasci entre línguas, assim, de forma muito literal, né. Por exemplo, meu nome, né, eu tenho só o meu nome é esse, Lindsay Oishi é o meu nome inteiro, porque meu pai utilizou a cultura japonesa para colocar isso. Então não tenho nome, primeiro, não tenho o nome da minha mãe, né, o sobrenome da minha família materna. E primeiro que em japonês, né, daí tem essas questões da língua e da escrita, né? Então, o meu nome é escrito, pelo menos pelo meu pai e os meus familiares japoneses, em kanji, né? Que é
o ideograma chinês, né? Lin Sei, dois ideogramas, que é Rin e Sei, né? Então, aí a gente tem a conjunção de Rin, que é basicamente se refere a uma letra. Meu pai escolheu o meu nome porque ele achava a letra bonita. Não é pelo som, né? É pela letra. Ele falou: essa letra é muito bonita. Olha a escrita dessa letra. Olha como ela é composta por mais quatro letras. E sei de correto, porque na família do meu pai chama Masamichi. Esse sei é a mesma letra de massa, só que começando no começo do nome muda o som. Então, meu pai é Masamichi, meu avô Masao, meu irmão é Masaki, e o meu colocou no final e ficou Sei, né? Que é o ideograma de Tadashi, correto. Mas então, assim, é porque ele queria que eu fosse correto? Sei lá, não sei. Mas só sei que tem em algumas gerações. Haja Esse, diva, né, pra saber disso. né? Então, primeiro tem esse aspecto. Eu cresci num ambiente, assim, muito particular. Meu pai que fala um português muito, assim, muito dele. E se a gente for comparar com o português daqui, é muito mal. A pronúncia, a forma de conjugar, verbos, artigos. Então, só que prevaleceu muito essa língua do meu pai dentro de casa, a língua e da cultura, de comida, de costumes, de ritualística. Tanto é que falam, eu não me lembro muito bem, mas falam que eu falava muito parecido com meu pai. Né? E as pessoas falam: "Você fala errado", né? Eu falei: "Mas calma lá, né, assim, não sei se falava errado, eu falava a língua da minha casa, né. Se é errado, daí tá, comparado com, né, o que que seria o correto, tudo bem, né, mas eu falava a língua da minha casa, então eu cresci com essas questões e de alguma forma, desde muito cedo, esse pacto linguístico, ele era meio delicado para mim. Porque quando eu ia para a escola, né, essa ideia de supor que você me entende, dentro da minha casa, o pacto era meio que o não entendo tão bem. É é um pacto também, não deixa de ser. Então, às vezes, é interessante porque eu falava: "Não sei se não entendi meu pai", né. Ou às vezes, meu pai não me entende. Por quê? Por causa da língua, por causa então, essa é uma condição muito interessante. Então eu comecei a minha introdução escolar foi numa escola bilíngue, japonês e português, então eu já comecei falando japonês e português desde muito pequeno. Depois disso, pelo menos na época que eu morava eu sou de São Paulo, né, eu fui para uma outra escola, uma escola brasileira, né, e daí o japonês já não estava mais e era interessante, então até então eu falava era uma escola bilíngue e nunca me falaram que eu falava errado. Quando eu for para uma escola, né, é interessante, eu vou falar esse nível de brasileiros, porque até então eu era colocado como alguém que não era brasileiro, mas também não era japonês. Aí tem outro detalhe, né. É mais ou menos assim, nessa ânsia de nacionalidade de territórios e de línguas também. De repente fala: "Não, não, você não sabe falar, você não fala corretamente, né, tem um problema aí". Então eu vou crescendo nisso, né, nesse ambiente. Indo para o Japão, vendo minha família, conversando também eu falo japonês, mas eu falo o meu japonês, né, assim, o japonês que eu consigo falar. Apesar de falar, de ter fluência, é demarcado que eu sou estrangeiro, inclusive na forma como eu falo, no sotaque, às vezes na forma como eu vou conjugar alguma coisa que eu troco, né. Então, nesse sentido, a língua para mim, a língua no sentido de idioma também, me marca muito. E aí, a partir daí, eu começo a estudar japonês quando criança, na adolescência eu começo a estudar espanhol. Eu não queria estudar inglês, eu queria estudar espanhol, porque eu tinha uma certa assim, não tinha muita simpatia pela cultura americana. E eu começo a estudar espanhol. E aí também o espanhol, Alba, é muito interessante, porque eu estudei espanhol, o primeiro professor de espanhol foi chileno,
o segundo foi uruguaio, o terceiro foi peruano. E cada um tinha uma forma de pronunciar e trazia vocabulários novos para mim, que eu também achava extremamente interessante. Depois disso, né, durante a graduação, eu volto a estudar japonês e agora eu falo: "Não, preciso melhorar meu inglês", e eu começo a estudar inglês. E então, sempre muito curioso com a língua. E na psicanálise também, né, tem um outro ponto, né, porque eu sempre sou questionado a respeito, assim, é um negócio muito interessante. Quando eu me apresento, é o primeiro estranhamento, né, assim, Lindsay ou Ishi. Assim, tá, não é João, né, não é Manuel, né, é Lindsay ou Ishi. E aí sempre tem uma pergunta: "É assim que pronuncia? Como é que fala?" Eh, e é interessante esse ponto, porque inicialmente, isso trazia algo assim: "Ai, que saco, toda vez eu tenho que explicar o meu nome, né, que saco isso". Quando eu fui morar no Japão, eu percebi algo interessante da língua, né, da língua e da cultura, que é tá, daí quando eu estou no Japão, eu me apresento como, né, primeiro o sobrenome, Oishi, e a pronúncia do meu nome em japonês é Rinse. E daí quando eu mas daí, assim, olha que interessante, quando eu fui morar lá, eu tive um outro estranhamento. Porque eu ia lá passar férias, depois eu fui morar lá um ano para conseguir melhorar um pouco o idioma. Eu queria melhorar um pouco o idioma, e fui lá depois da graduação, falei: "Vou ficar um ano aqui com a minha família japonesa", e nisso eu me deparei também com essa pergunta: "Rinse, ah, Rinse, tá". E o interessante é, ninguém sabe o que que significa meu nome, nem o japonês, porque não é comum, porque é pela letra, né. Então eles perguntam: "Qual kanji que é?". Daí eu falava, né, Kirin no Rin, é o Kirin, é o Lin que vem do kanji Kirin, mais Tadashi. Ah, tá. Então, assim, eles sempre estão remetendo você à escrita. Ou Então seja, isso a é muito pergunta não é interessante. pelo sentido. Não. Isso é muito interessante, É, né? A pergunta não é pelo sentido. não. Então, daí sai de assim, tem a questão fonética? Tem, mas quando você fala do nome e da letra, e isso foi algo para mim muito interessante, porque eu volto depois para o Brasil, ainda, né, no meu percurso em psicanálise, e eu começo a querer pesquisar a respeito da letra, a respeito de pensar o idioma. Tá, como é que é isso então? Como é que seria uma psicanálise num país que onde é que está o tropeço aí, né? Eu não sabia, nem sei direito responder isso até hoje. Para mim é muito estrangeira essa questão, de fato, né. E porque eles sempre estão perguntando qual letra. Quando eles estão com dúvida, não que não tenha também, por exemplo, hashi, não é hashi de palitinho, né. Hashi também é hashi de palitinho, mas hashi também é ponte, também tem isso. A questão é que quando eles têm dúvidas, a pergunta é endereçada à letra. Qual letra? Né, e não o que que você está querendo dizer com isso, né. Eh, Pode ser desdobrado para isso depois, mas, assim, no sentido mais, assim, mais comum, eles remetem à letra. Tá, qual letra que você está usando? Né, inclusive em escrita, né, quando eu estava lá estudando e escrevendo, eles falaram assim: "Tá, você está querendo, expressar tal coisa, parece. Qual letra que você por que que você escolheu essa letra?". Eu falei: "É, porque essa letra não é a respeito disso?". Ele: "Não, não, não, melhor essa outra letra. Usa essa outra letra que vai conjugar melhor que a letra anterior". Que é o difícil da língua japonesa, porque um kanji, se você muda ele de lugar, é muito mais explícito com a ideia do significante, né. Se você muda, ele de lugar, ele muda o som e muda o sentido, muito, tá. Então, assim, é uma outra camada, é uma outra forma da construção da linguagem ali, que é riquíssimo também. E eu volto a partir disso muito curioso então. E aí de novo, meio que assim, tá, eu
preciso traduzir, né, assim, traduzir quando eu falo, traduzir o meu nome para alguém, de repente, tá, agora eu tenho que traduzir a letra também, né. Se no Brasil perguntava como é que fala, por quê, qual que é o sentido, quando eu vou para o Japão perguntam: "Traduz a letra". Então, assim, eu sou muito atravessado por essa questão da linguagem, né, pela história da minha família, por essas vivências, né, com a cultura japonesa e pela psicanálise também, que aí, né, eu acho que eu fui descobrir isso depois, né, que a psicanálise tinha essa questão, né. Inicialmente era por outras questões, outros interesses, né. Então, basicamente, eu acho que assim, eu posso falar muita coisa sobre isso, assim, né. Desde criança eu sou muito atravessado, né, por essa particularidade com a língua, né, e pela cultura, né. É isso, ó, se você quiser, não sei se, Maravilha, e né. é atravessado pelo direito ou pacidade, como diria Edward Glissant. Tinha que Bom, eu dar queria essa. eu queria abrir justamente, eu queria abrir para o pessoal que está aqui, vamos expandir a conversa. Eu só vou dizer que eu estou encantada com a tua história e assim, né, é tão legal de ver, né, você toda essa história já entre línguas, né, e de repente você vai parar na tradução também, né, e na psicanálise, nesses caminhos que se cruzam. Maravilhoso. Muito obrigada. A Gabriela é uma parceira nossa, né, nesse trabalho de tradução do livro, ela ajuda bastante, ela com o domínio do francês. Assim, quando eu estou em dúvida eu recorro a ela sempre. Adoro, adoro poder participar, porque isso que você falou de como explode, como abre, né, esse navegar entre línguas, né, é realmente algo muito muito legal. Então adoro. E daí me lembra um pouco, o que a Alba falou para mim sempre foi uma questão muito importante, a ideia desse fechamento, sabe, de, eu sei o que você fala, eu sei o que que é o certo. Para mim isso foi sempre muito estranho escutar isso. Porque assim, pela minha história, eu sempre fui interrogado sobre o sentido, né, de "Poxa, calma aí, o que que você está falando? O que que é isso? O que que significa que raio de nome é esse?", né, "De onde você é?". É assim, é uma coisa, você é da onde? Você é brasileiro, você é da onde? Você não é japonês, você não é brasileiro, você é e não é. Assim, é uma coisa que, claro, que em algum momento inclusive da minha própria análise pessoal, isso foi um ponto muito importante. Eu trabalhei muito isso, assim, porque não passou sem angústia isso, né, também. Né, assim, é difícil localizar certas coisas nesse intervalo, nesse entre línguas, entre, né, "Que o outro quer de mim então? Calma lá, poxa", tá assim, né, "Cadê? Como é que eu vou atender a demanda do outro desse jeito?", né, então assim, é uma coisa só que é muito interessante e às vezes quando eu vou até depois que se abre essa questão da tradução e quando eu escuto, tem uma tradução certa, outra errada, que tem uma leitura certa, outra errada, isso para mim às vezes assim, até dói um pouco o ouvido de escutar, né, porque é assim, é de uma estranheza, eu falei: "Calma lá", né. E não sei, eu tenho escrevendo, assim, para me organizar para hoje, eu me dei conta de algo que talvez não seja nenhuma grande novidade, mas que talvez digam muito do nosso campo, né, do campo da psicanálise. Como que, de fato, isso está assim, os autores que a gente trabalha, desde Freud a Lacan, estão sempre se interrogando sobre isso, né, sobre a língua, sobre o sentido, né, e Lacan especificamente, assim, né, pela minha relação com a psicanálise lacaniana, é interessante porque, assim, em um determinado momento, o movimento que ele faz de retorno lá, né, retorno a Freud, que depois eu descobri que é um método que não foi Lacan exatamente que inventou, né, vamos fazer um retorno a um autor específico, né, o próprio Derrida fez,
Althusser fez em relação a Marx e tal. Mas é interessante que no primeiro momento vamos reivindicar a minha leitura, né? E o Lacan fez isso, né? Em um momento muito específico, mas depois que teve a excomunhão, é interessante porque não que ele não reivindicasse a leitura dele, mas ele começa a criar, né? Ele falou, não, de repente abre algo novo, né? Então ele começa a ser o traidor, né? Assim, o traidor para poder criar algo, né? Se até um certo momento ele estava dizendo vocês, né? Vocês da psicologia do ego não conseguiram, né? eh, Estão meio que apagando a descoberta freudiana, né? Eu vou aqui mostrar para vocês como que é, né? O que que é o certo e tal. Pelo menos em alguns momentos isso para nós, pelo menos para mim foi passado isso. Ó, o Lacan estava mostrando o que que é a psicanálise, a de verdade. Qual que seria a verdadeira psicanálise, né? E depois disso, tá, e daí Lacan se torna um traidor de alguma forma, né? Porque agora, expulso da IPA, né? Ele institui também a escola freudiana de Paris, né? E em alguma medida eu achei interessante. A gente vai vendo vários autores, vários comentaristas fazendo isso também, né? Que é bacana. E que tem gente que entra numa cruzada, né, nisso, né? Tipo, vamos defender, é uma guerra, de repente. Mas será que, assim, tá, pode ser até uma estratégia política, né, dentro de uma instituição, no tensionamento com outra, mas eu acho que mais que isso é um método também. É um método importantíssimo para a gente criar alguma coisa, para a gente poder ler e se apropriar. Tem uma coisa sobre isso que eu não posso deixar passar, até porque eu acho que isso é uma das coisas que mais me pega, né? Esse retorno aos textos foi um pouco o movimento que fez Heidegger também. Heidegger fez um retorno aos textos, a partir da tradução, um retorno a retraduzir os clássicos, né? Quando a gente lê Bárbara Kassam, a gente consegue perceber que justamente existe a possibilidade de abrir, né, novos rumos, mas também de criar novos deuses, né, digamos, eh, novas línguas que são únicas e são sagradas. Eu acho que isso é perigosíssimo, porque e eu acho que esse é a, o, o, um elemento que deve sempre nos chamar a atenção. É, é, digamos, essa profanação, né? Porque todo mundo quer uma língua e uma bandeirinha para chamar de seu, né? E para sentir que pertence a alguma coisa, né? E para recortar, né? Esse não lugar. Todo mundo quer isso, né? E para dizer que todo mundo quer um ser para chamar de seu. Um ser com uma língua, com um lugar, enfim. O que que acontece? Que a gente está justamente nesse lugar onde isso se desvanece, se esvai. Esse entra lugar é o lugar onde isso parece se esvair. E aí a gente fica meio que socorro. Mas também esse é lugar onde podem ser relançados, né, novos estados-nação, únicos, exclusivos, né, que se fecham para o outro. Por isso que eu gosto tanto do Glissant, né, nessa ideia de que a gente traduz em presença de todas as línguas do mundo. Quando a gente traduz em presença de todas as línguas do mundo. E talvez esse seja um lugar de elaboração desse, e por isso nos convida a falar e a refletir tantas coisas, né? Porque é um lugar justamente para elaborar isso que o nosso monolinguismo cala. Quando eu falei para vocês que eu demorei 9 anos para me deslocar da psicanálise monolíngue, né? Eu ainda estou me deslocando, tá? Eu ainda continuo sendo monolíngue. Monolíngue quando eu acho que eu estou certa nessa interpretação.
Não é isso aqui, não tem outra. Só que 2 dias depois eu digo, nossa, mas espera aí. E se, né? E aí eu já começo a me deslocar de novo. É o próprio movimento, né? O que nos permite sair do monolinguismo. A Gabriela tinha a mãozinha levantada. Eu só duas comentários, né? Essa questão que você traz sempre, Alba, da questão da linguagem, né, e das línguas. Não sei se você viu a última apresentação do Alfredo, finalzinho da apresentação do Psicanálise no Mundo, é muito interessante e ele fala sobre isso, né? Ele fala, né, a linguagem não existe, né, que é uma coisa que a gente tem falado nas nossas discussões aqui também. E aí, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, dessa questão de que quando a gente, na tradução, parece que as coisas a gente consegue ter outros pontos de vistas, né? E no mais de uma língua ou no entre línguas, e como isso abre, né? Eu estava ouvindo em inglês um cara que estava lendo o Seminário 20. E aí aquela famosa frase do Lacan, da abertura do Seminário 20, que é, acho que do Aturdito, talvez, que é aquela, né, agora vocês me ajudam em português, né, porque em francês é "qu'on dise reste oublié", né, então eu acho que em português está como? Tá, que se diga, fica esquecido por trás, não é isso? Do que se escuta. Que se, Isso, que se diga, não isso, é assim, Karime, que se diga fica Acho que é o que se diz, resta esquecido, fica isso, esquecido, né, por isso. trás do que se escuta. Isso, e olha que interessante, porque a gente fica com esse o que se diz. E Isso, em inglês e em francês, quando você vai olhar, né, condiza, com é que a gente fale, né, se a gente for para uma tradução bem literal, né, que a gente fale ou que a gente diga, né, condize, porque mas o dizer aí, né, tem a ver com a questão da parole, né? Em inglês fica "the fact that we speak stays behind". Então não é o que se diz, é o fato que falamos. Isso quando você para pensar nisso, o que está sendo dito, né? Então abre, né? De repente aquela frase que a gente fala, porque a gente pensa no que a pessoa está falando ali, né? É o fato que a gente fala fica esquecido, né? Em francês é muito legal porque além de tudo o verbo é reste, né? Fica, resta, né? De resto também. Então assim abre, né? Vai abrindo a leitura de algo que leva além, né? Que fica nessa perda e nesse ganho da tradução, né? Então é muito incrível quando a gente consegue fazer essa, como você falou, que a tradução como dispositivo de estudo, né? Eu e a Alana, a gente vai propor aí a leitura do 20 entre línguas, justamente, né? Então, pegar espanhol, pegar o francês, pegar o português e tentar trabalhar aí um estudo do 20 entre línguas, porque tem isso aí. Então, é bem legal essa poder abrir essa, como explode, né? Como explode, como faz assim, é muito legal isso. E também lembrei do Derrida que a Bárbara Cassã traz de volta, que é o Plus d'un langue, né? Mais de uma língua, né? Pessoal, estão me escutando? Vocês me escutam? Márcio? Oi, Márcia, sim, sim, te aham. escutamos. Tá bom. Muito legal escutar vocês também, enfim, as falas, tudo que foi trazido. Eu vou trazer pontualmente assim, mais um testemunho de quem entrou no grupo e acompanhado, então, esse ano, né? Aí eu fiz
um movimento de acompanhar os encontros, mas também retomar, né, os vídeos que estavam gravados. E tem me ocorrido assim que, como na psicanálise, a gente, pelo menos para mim, assim, são várias entradas, vários começos, né? E na minha formação, atualmente eu tenho tenho me deparado com alguns convites para ocupar o lugar, assim, de transmitir a psicanálise. E o grupo tem me ajudado muito com isso, porque a tradução, ainda que eu me atrapalho, é com lacanês, né? E o grupo eu acho que tem aberto assim possibilidades, acho que a partir do que está sendo produzido, mas também pela transmissão do Alfredo, né, de tomar um pouco, né, de um outro lugar assim as coisas e os conceitos, enfim. Então tenho gostado bastante assim de não sei, me ocorre assim aquilo que a gente se autoriza, mas aquilo que a gente também não se autoriza, né? Então tem sido bem legal os encontros. E, e é isso, né? Pegando aqui até o gancho do comentário do Márcio, né? Achei interessante, Márcio, né? Quando você diz aquilo que a gente se autoriza e aquilo de que não nos autorizamos, né? E acho que em psicanálise a gente fica muito tomado pela primeira parte da história, né? Aquilo em relação a que nos autorizamos, né? Precisamos nos autorizar, né? E eu acho que a tradução é um campo em que é importante se autorizar, né? Foi isso que Lindsay fez, né? Que eu fiz há algum tempo atrás, assim, de me aventurar nesse campo da tradução, mas dessa forma muito cuidadosa, respeitosa também do não se autorizar, né? Eu acho que isso é muito bem-vindo assim ao campo da psicanálise, que a gente tem discutido isso aqui no grupo, né, em outros grupos que eu participo, uma certa pretensão, né, da psicanálise de ser um campo que abarca outros campos, né? Isso de que, bem, é sempre possível que um psicanalista diga algo sobre alguma coisa, né? Tá, até é, mas seria, até poderia ser, né? Mas eu acho que é importante um certo cuidado. Então, acho que a tradução ela nos força a isso, no melhor sentido da palavra, né? Uma coisa mesmo de se curvar diante de algo que é muito difícil e que vai contra, né? E aí eu acho muito interessante algo que às vezes Alfredo ele insiste muito, né? Que é o intuitivo, o senso comum, né? Então, que nos obriga a sair disso, né? Do que seria essa lógica da passagem, né? De uma língua a outra, pura e simplesmente. E está muito além disso, né? Então, acho que é bem-vindo um não se autorizar assim de pronto e talvez, né? Sempre, né? Para se ter um cuidado, um respeito enfim, né? Para que a gente possa aproveitar o processo da tradução, né? Saindo um pouco disso que eu acho que é muito próprio do campo psicanalítico, de se autorizar, de ter uma resposta, de dar a palavra final, né? Tanto que é isso que eu escutava muito, muito no início do meu contato com a psicanálise, que a tradução da psicanálise só poderia ser feita por psicanalistas. A tradução de um texto psicanalítico só poderia ser feito por psicanalistas. Porque como assim pessoas leigas, né, poderiam traduzir um texto de psicanálise? E aí eu ficava pensando, mas essas pessoas leigas traduzem tanta coisa no mundo e não podem traduzir psicanálise, tem que ser, né, um campo dos psicanalistas, enfim. E não, né? Muito pelo contrário. Então, é isso, um comentário. Esse comentário sobre é muito interessante isso, Karime, porque por outro lado, é, eu lembro quando estava fazendo a minha tese, eu queria que os psicanalistas me falassem sobre psicanálise. Olha o meu autofalho. Que os psicanalistas falassem sobre tradução. Mas não, né? E é uma coisa, é quase que um fenômeno que a gente vem
até encontrando no próprio grupo, se- parece que a psicanálise fagocita a tradução. E quando a psicanálise Isso, fagocita a Alba. tradução, isso para mim é sintomático, justamente desse lugar, né, de um campo que quer tudo saber, né? E que não permite uma coisa que interpela tanto como é a tradução. A tradução não se interpela o tempo inteiro. O que, por outro lado, paradoxalmente, o aproximaria bastante àquilo que eu chamo de psicanálise, eu particularmente. Mas com seus tempos, deixa o negócio acontecer. Eu lembro quando estava traduzindo o texto da Teresa Palazzonazar, é, é, Sujeito Seu Texto, que eu achava o título lindíssimo, ainda considero lindíssimo. Eu tinha uma inibição horrorosa, porque eu sentia que ela sabia muito e que, portanto, não teria nenhuma língua que fosse capaz. Alba não teria nenhuma língua que fosse capaz de chegar, né, ao saber daquela criatura. Eu estava completamente inibida. Com o Alfredo me aconteceu uma coisa muito, muito interessante, porque eu estava traduzindo para uma língua que não seria a minha língua materna. Justamente pela minha transferência com o Alfredo, que foi uma transferência muito, muito, muito viva de me botar para fazer coisas e não me inibir, eu fui lá traduzir para o português. E eu lembro de uma pessoa, não vou dizer o nome, eu vou dizer o pecado, mas não o pecador, que falava assim: olha, você tem que escrever em espanhol, porque você não sabe português. Esse negócio de não saber a língua, né? É, era isso. Você tem sotaque, você não sabe, você tem erro, você trabalha na internet. Essa crítica. Aí juntou o Alfredo, juntou o texto, juntou a vontade, e aí foi lá e a pessoa traduziu para aquela língua na qual ela nem saberia escrever. E foi, deu certo, tem um livrinho, O Grafo do Desejo, que abriu para mim, abriu para mim a possibilidade de eu me atrever a falar e a me equivocar nisso aqui. Dizer, olha, nossa, que horror. Olha o que eu falei. Eu vi outro dia um dos nossos encontros sobre eleição, e eu vi como eu insistia. Eu não conseguia falar, eu só falava de tronco e de rizoma. Eu não conseguia falar de raiz única e rizoma, que é o que diz o Glissant. O Glissant fala de raiz única e de rizoma. Não, eu já ia lá para o tronco. Uma criatura. Eu acho isso muito lindo. Eu acho ótimo errar, me equivocar e deixar isso ali, mostrar a costura. E o lugar onde isso eu consegui desenvolver essa possibilidade de me mostrar assim foi a tradução, que é um grande exercício antinarcisista, de castração, sai desse lugar, minha filha, vai ser feliz, né? Porque esse lugar é muito ruim. E só colocando um pouquinho mais de lenha na fogueira, Alba, eu concordo com você. Teoricamente, seria um efeito que a psicanálise poderia ter nos seus praticantes, nossos queridos colegas analistas, né? Porque a clínica também é isso. Aliás, a clínica pode ser isso, dependendo de como você pratique a vida, né? Um exercício diário de erros, de perdas narcísicas, enfim, de angústia, né? Então, isso também poderia ser um efeito, mas acho que por particularidades do campo, nem sempre isso acontece, né? Então, acho que a tradução, para mim, Karine, né, algo extremamente pessoal, a tradução, ela, para mim, tem a mesma lógica de uma análise, a mesma lógica. Não da psicanálise enquanto teoria, da análise, da clínica, né? Eu acho, assim,
em algum momento eu vou ainda conseguir, né, produzir algo, escrever algo assim né, que eu consiga colocar o quanto para mim são práticas semelhantes. É uma coisa interessante que fala o Márcio sobre essa questão daquilo digamos, criar alguma coisa nova, de permitir aquilo que rompe, né? Aquilo que faz uma irrupção, aquilo que o Glissant chama de singular, né? Que é aquilo que acontece como de forma inesperada, que seria o efeito poético. O que você acha, Márcio? Quer falar Oi, sobre isso? oi. Tá bem, achei, vou ficar pensando, acho que sim. Me veio um pouco nisso, né, no sentido de que não é só uma releitura, no sentido da Uhum, repetição daí, né? Digamos, essa procura da palavra exata, no caso, que eu acho que o Licey fica trazendo para nós, né, desse trabalho de poético no sentido não do texto, do gênero poético, mas da criação, né? uhum. Sim. Tem uma coisa que aconteceu ontem, eu estava lendo um texto, e estava lendo o texto em espanhol, né? E aí aparecia a palavra voces, né? Que parece vocês, mas sem chapeuzinho. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei assim, eu fiquei muito tomada por isso, porque eu li vocês. Eu li vocês. Aí, aquilo, né? E é uma coisa que eu acho que em algum encontro a gente falou sobre a interpretação que causa que traz ressonância, e aquela interpretação que é isso e ponto, né? E eu lembro, e ontem, assim, é como se eu ainda não sei para onde vai me levar essas vozes. Ou talvez eu saiba, né? Porque eu escrevi uns papelzinhos que acabei colando por aqui. Talvez, né? Me leve para algum lugar, não sei. Mas é justamente isso, inesperado, me deu um susto. Porque de repente peraí, mas tô lendo em que língua? Não, não, são voces. Gente, eu tô delirando, tô escutando vozes. São vocês. Alba, eu estava pensando uma coisa, tomando a fala da Karine, e não só, né, mas acho que do contexto geral. É interessante, lá em Apola, São Paulo, atualmente a gente vem discutindo algumas coisas, por exemplo, até a questão política, institucional, etc., né? E, e a Karine estava falando de autorizados, não autorizados, mas também parece que quase que tinha um efeito meio iatrogênico do campo. No sentido de que, e você falou, né, de fagocitar, né, e um tempo atrás a gente tá falando, qual que é, tem hora que parece que a psicanálise, ou os psicanalistas, ou algo do campo, se põe num certo privilégio epistêmico, assim, como se tivesse algo tão superior, assim, e que faz com que, né, queira falar de tudo e melhor que todos, né? Supõe que fala melhor que todos, sabe mais que todo mundo. Sabe mais de política, sabe mais de filosofia, sabe mais de tradução. E, na verdade, a gente tem muito a aprender, né, com um tradutor, inclusive para a própria psicanálise, assim, o quanto que é interessante escutar um tradutor, né, um tradutor, não necessariamente um tradutor que trabalha com psicanálise, né, um tradutor falando e como que isso tem efeitos importantes para a gente. Ou quando a gente escuta alguém da filosofia política, ou da sociologia, ou de outro campo, né? Porque parece que é meio irônico, né? Se a gente for pensar isso, principalmente quem circula, quem compõe o campo lacaniano, né? O campo psicanalítico em Lacan, de Lacan, a partir de uma lógica significante, né? Assim, que loucura, né? Se eu pensar nisso, né? Que loucura, de repente, a gente supõe que a gente tem um saber total ali sobre tudo e que temos privilégios
e podemos falar de qualquer coisa, ou sabemos mais, ou que o outro, né? De repente, essa ideia de autorizar-se, que, caramba, é tão difícil, né? Autorizar-se, né? E daí, de repente, se depara com uma autorização que tem quase o efeito de interdição do outro, né? Assim, não, você não sabe. Você não sabe nada, só eu sei, né? Só nós sabemos, né? E é terrível isso. Então, isso interdita debate, interdita esses deslocamentos importantes, né? Assim, isso que vai e volta de um campo para o outro, que é tão riquíssimo. Por isso, eu adoro as críticas, né? Eu adoro ler livros críticos, assim, principalmente livros que criticam a psicanálise, que criticam alguma coisa que minimamente eu me identifico. Eu acho ótimo, né? Eu adoro escutar esse tipo de coisa, assim. Mas eu também fico muito assustado como muitas vezes os ouvidos estão muito fechados para isso, né? E, como assim? Quem é você? Quase assim, né? Quem é você para falar da gente, né? Aqueles que não temos lugar, né? Então é ótimo. Estamos no entre, né? Acho ótimo. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário, questionar ou colocar ou dizer na berlinda, alguma pergunta assim muito. Me conta, o inconsciente fala japonês? Eu queria Tô de fazer um brincadeira. comentário. Ah? Eu Nossa, queria fazer um isso. comentário. Você Fala, acredita fala, que, Denise. que Não me isso. responde, não, que eu só brinquei. Eu quero escutar a Denise. Fala aí. Não, pode falar, eu falo. Não, eu só ia falar que isso é uma questão, assim, para mim, eu não sei responder isso, né? Assim, pelo menos que inconsciente que tem, né? Eu não sei, é um negócio para mim, é um negócio estranho para mim, é muito como que se organiza, né? Se é estruturado como linguagem, tá, a gente tem uma dica que tem uma outra linguagem lá, mas quais são os efeitos daquilo? Na época que eu estava pesquisando isso, eu entrei em contato com professores da Universidade de Kyoto que me falaram que estudavam psicanálise, que tinham feito análise na França. E eu descobri assim, é bastante, assim, foi bastante impactante. Eles falaram, olha, aqui no Japão quase ninguém faz análise. É muito difícil, culturalmente é estranho. E eu falei, mas você fez, né? Como é que foi? Eu fiz em francês, ele falou. Ele falou, eu não sei como que é fazer psicanálise na minha própria língua, em japonês. Então, eu não sei, isso aí é algo que, né, eu escuto que tem gente praticando psicanálise na China, eu escuto gente que pratica no Japão, mas o que é isso que eles estão chamando de psicanálise? Eu não tenho ideia. Tanto é que eu até trouxe um exemplo para vocês de uma curiosidade que eu tive. Desculpa, Denise, estar tomando seu tempo. É, quando assim, eu ainda nem pensava na aventura da tradução, mas eu fui, né, como alguém que gosta de xeretar as coisas, eu fui lá pesquisar um pouquinho da primeira tradução do Freud em japonês. E a palavra inconsciente, né, não existe na língua japonesa, não tem nenhum paralelo para essa palavra. Nem consciente, nem subconsciente. Eles tiveram que criar uma palavra para isso. E é muito interessante aqui, eu até anotei porque eu não lembrava, ela é composta por três ideogramas, três kanji. Mu, que mu é não, é sem, é uma negação, né? Mu pode ser vazio, pode ser escuro, sempre negação em relação a alguma coisa, né? E, por exemplo, tem um termo que é muito comum, às vezes, nesses filmes de samurai, essas coisas meio estereotipadas, sabe? Que eles falam assim, o não pensamento, né? Que é mushin, né? Naquela questão da meditação e tal. Mas, assim, apesar dos filmes serem estereotipados, realmente eles usam esse mu de uma negação, de um vazio. E o ishiki, que é consciência, só que também é muito engraçado isso, né? Porque o e chique também é uma coisa que consciência que é essa? Qual que é o conceito de consciência utilizado ali? Não é a nossa consciência, assim. Tanto é que é composto, inclusive, por um ideograma que significa coração, né?
E aí a gente tem vários dobramentos, porque até um certo tempo, até mais ou menos pela história do Japão, isso tem desdobramentos muito grandes, assim. O Japão foi um país que ficou fechado ao Ocidente durante um bom tempo, né? No período do shogunato de Tokugawa. E lá eles tinham a ideia de que o centro da pessoa é no umbigo e que as pessoas pensam com a barriga. O centro, assim, não tem essa ideia de mente, sabe? Tanto é que quando fala mente, é o mesmo ideograma para coração. Então, assim, é muito curioso. De repente, para falar de um inconsciente que, que talvez dentro de um contexto europeu você já tinha outros desdobramentos para pensar em algo inconsciente, no Japão não tinha. E aí, que psicanálise que é essa que pensa com a cabeça, em vez de pensar com a cabeça, pensa com a barriga, né? Que o centro é na barriga, né? O centro da pessoa é a barriga, não é o cérebro, né? É muito interessante. Só foi uma curiosidade que eu quis trazer. Eu queria fazer só um comentário, porque teve uma coisa que o Lindsay falou mais cedo, e isso ficou na minha cabeça, assim, que era que as pessoas falavam que você falava errado quando você era menor, né? Mas você falou, eu falava a língua da minha casa. E eu achei isso muito interessante, porque me lembrou do português. Eu acho que é uma coisa que, de certa forma, ela atravessa todo mundo aqui, né? Como enquanto brasileiro ou americano, como diria a Lélia, né? Porque quantas vezes a gente não é pego nesse falar errado, né? Falar errado que, na verdade, não é um falar errado. A gente está falando de uma forma que está denunciando uma herança, né? Uma herança, uma coisa de ancestralidade, assim, de uma língua que as pessoas vieram para cá, trouxeram essa língua e não estavam falando dessa língua errada, estavam falando da língua da casa deles. Enfim, de alguma forma, é isso, né? A gente, como a Alba também gosta de falar, gagueja, a gente está ali denunciando sempre uma coisa que foge desse padrão, né? A gente não está falando, não é um falar errado, não é um falar certo ou errado, né? Mas é falar aquilo que, enfim, de um lugar que você veio, da sua família, da sua herança, uma coisa assim. Isso é incrível, né? Eu escutei a Denise falando quando ela foi uma das convidadas, né, pela Brasília, né? Eu escutei, foi muito bacana. Mas isso para pelo menos para mim, assim, é muito evidente, né? Porque eu acho que na questão que ela traz, há um apagamento e é um apagamento, assim, até a gente pode dizer proposital, né? Político, uma forma de matar aquilo, né? No meu contexto, né, trata de duas gerações, né? Assim, é uma coisa muito explícita, no sentido muito literário, assim, né? É um estrangeiro, né? Mas de fato o que ela está trazendo é isso, né? Tem essas línguas, né? E a língua de casa, a língua. A minha companheira, ela é do interior de Minas, né? E aqui, né, eu me divirto com o jeito que ela fala. É muito legal, porque é uma outra língua também, assim. Em vários sentidos é outra língua, né? Tem, obviamente, o sentido que a gente está falando da psicanálise, né? Mas estou falando no sentido mais literal. Choveu forte aqui. Ela falou assim, ela estava chateada, porque ela falou assim, meu paeiro moiou tudo. E não que ela não saiba falar, poxa, ela é graduada, né, ela tem estudo, mas quando ela está aqui na terra dela, ela volta a falar do jeito que fala na casa dela, eu falava na casa dela. Depois, meu paeiro moiou tudo, daí eu acho bom de rir, eu acho super interessante. E não é assim, falar, é errado, não, é muito legal, porque quando eu vejo ela retornando para a casa dela, eu vejo que a língua, ela é reativada ali, né? Eu vejo isso quando a minha mãe, ela também quando eu ia visitar a família dela e ela começava a falar sei lá, um português italianado. Também era uma coisa muito interessante, né? E quando eu vou para o Japão também e eu volto, me dá um bug um pouco, né? Porque na construção de uma frase, né, inicial, assim, muda o sujeito, o verbo, muda de lugar, sabe?
E de repente eu chego lá, começo falando tudo errado. Em vez de falar o relógio é meu, eu sou do relógio, eu começo a falar. Porque japonês é isso, né? Para você falar que é seu relógio, você tem que falar que o relógio é quase que ele te pertence, né? E, por exemplo, você não tem dor de cabeça, a cabeça dói, o estômago sente fome. Não tem um eu no sentido de daqui o nosso, né? Até uma vez um psicanalista me perguntou, tá, em francês tem G, Moa, e eu falei japonês, daí eu fui falar, calma, deixa eu pensar. Daí eu consegui dar uns 10 para ele, forma de dizer eu, né? E aí isso tem um efeito impressionante, assim, né, na construção. E aí daí entra de novo na pergunta da Alba, tá, como é que é isso, né? Como é que vai pensar o eu, o outro, né? E agora com a Denise, acho que é importante isso também, é impressionante essa questão, né? Que língua que a gente fala, né? E que pacto que é esse, né? Tanto o pacto de se compreender, mas também o pacto de apagar uma língua, né? De matar uma língua, uma tradição, uma cultura. Isso que acontece muito também, aconteceu, né? Depois que eu até é complicado isso, mas eu comento com alguns amigos que o Japão foi um dos últimos países colonizados, sem ser colonizados literalmente, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Constituição japonesa é feita por um general americano, né? Até hoje é a mesma. Não foi modificado. Inclusive proibindo termos, palavras tradicionais. Até hoje, o território do Japão ele é todo cheio de bases americanas, militares. Então, e o efeito disso na língua é impressionante. Morreram várias palavras, né? Quando eu converso com pessoas mais velhas, eles falam, os jovens falam outra língua. Eu não entendo direito o que eles falam, porque é, não é exatamente um inglês, mas é uma língua, é uma palavra que surge a partir do inglês. E que também já não é exatamente o japonês. E foi se apagando várias coisas. Por exemplo, a gente tem leite em japonês, gyunyu. E gyunyu, quem fala isso é só pessoas mais idosas. Hoje em dia fala, em vez, é tipo milk, miruku. Todo mundo fala um inglês japonesado. É muito interessante, né? Como que foi colonizada a língua também, de alguma maneira. Só lembrei disso também. Mais alguém, gente? Já são 18h48. Podemos continuar na próxima, inventando modas, fazendo coisas. Bom, e agradeço inventando, eu gosto de inventar, né? Eu agradeço tanto esse momento, esse sábado à tarde com o Lindsay, que a gente conseguiu trocar muitas ideias, muitas impressões, né? Trocar muitas coisas, interesses. E, bom, agradecer você por estar aqui e incentivar essa continuidade, que realmente tem muitas coisas para você contribuir no nosso grupo. Muito obrigada para vocês que estão presentes. Karime? Para agradecer só. Agradecer ao Lincei, agradecer a todos. Foi muito boa a nossa troca, nossa conversa. Muito bom, tava com saudades. Vamos embora, vamos começar esse ano. Vamos, bora lá. Nós já começamos, já Já começamos. começamos, já Daqui a começamos. pouco começamos a montar as novas atividades para esse ano, tá bom? Ótimo, tá ótimo. Vamos Um lá. abraço, Um abraço, Obrigado, gente. pessoal, sábado. Obrigada. obrigado, bom descanso. Gente, Obrigada. Adorei, foi Tchau, ótimo, tchau. foi muito gostoso. Adorei também, Lindsay. Saber mais de você foi muito bom. Obrigado.